Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 6. A gente está aqui para falar das expectativas e necessidades humanas aplicada às relações produtivas. Bom, então, para iniciar esse tema, a gente vai falar um pouco do que é a abordagem humanista, quando ela nasceu e de que maneira, né? Então, a abordagem humanista, ela surgiu em meados do século XX. Ela passou a ser gestada por volta da década de 30, com os primeiros trabalhos publicados na década de 40, porém ela passou a ter relevância, de fato, na academia somente na década de 50. Né? Nesse momento, o campo da psicologia ele era totalmente dominado por duas outras vertentes, né, que eram a psicanálise e o behaviorismo. E a abordagem humanista surgiu em oposição a essas escolas. Né? A grande diferença entre a abordagem humanista e essas duas passa pelo determinismo que existe nelas. Né? Então, enquanto essas outras visões elas partem de um determinismo de que o ser humano teria características inatas que vão determinar o seu comportamento e que vão interferir na maneira como ele interage e vive, a filosofia humanista ela já é voltada para uma ideia de autodeterminação e autorrealização, que o ser humano é capaz, por si, de avançar, se aperfeiçoar e buscar um estado de maior satisfação. Então, os primeiros teóricos da abordagem humanista são Abraham Maslow, Gardner Murphy, Gordon Allport e Carl Rogers. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho deles e das suas teorias. Bom, aqui temos a teoria de Maslow. Maslow propõe fatores da hierarquia das necessidades, como forma de satisfação e motivação. Como começa no nível mais baixo da pirâmide, temos a parte da hierarquia do nível mais baixo, que seria os físicos e a segurança, que essas duas formam a base das necessidades primárias, que no caso que a gente realmente precisa ter, que a gente já nasce com elas. Então, ao longo da vida, a gente só vai evoluindo elas. E, infelizmente, algumas vezes, como a nossa rotina, a gente vai acabar esquecendo dessas duas principais. E essas três acima, que é a social, estima e autorrealização, são as necessidades secundárias. São essas necessidades que, se não forem atendidas as duas primeiras, nós não conseguimos chegar ao topo dela, que seria a autorrealização. Pode passar. Bom, aqui nós vemos os tipos de necessidades. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica, o que todo mundo precisa fazer, como comer, ir ao banheiro, dormir e descansar. Na segunda etapa, temos a segurança, como o próprio nome já diz, é a segurança da família, trabalho, segurança de ir e vir. Também temos a social, que é com nós mesmos e com a sociedade. Nós temos que também estar bem com a nossa sociedade e também com nossos clientes. E também temos a estima, que o nome dele já diz que é autoestima. Temos que ter autoestima para podermos realizarmos nossos objetivos. Se nós tivermos uma estima baixa, não conseguiremos atingir o nosso ápice. E por fim, o topo da pirâmide, que é a autorrealização. Para a gente conseguir chegar nessa autorrealização, todas as necessidades fisiológicas, segurança social e estima, elas devem ser atendidas. Se uma delas faltar, não tem como chegar à última necessidade, que é o topo da pirâmide. Pode passar. Bom, para alcançar as suas necessidades na necessidade básica, é essencial para que a pessoa se sinta motivada e em harmonia
com os indivíduos e o restante do mundo. Ou seja, se você não estiver bem consigo mesmo, você não conseguirá dar o seu melhor para o mundo e melhor para a empresa onde você trabalha. Pode passar. Então, a motivação pode ser definida como o desejo de exercer altos níveis de esforços em direções a determinados objetivos, organizacionais ou pessoais. Eles estão condicionados pela capacidade de satisfazer algumas das necessidades individuais. Então, a motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Pode passar. Motivação extrínseca, move-se por recompensas ou punições. Então, o indivíduo faz uma tarefa para ser recompensado ou não ser penalizado. Ele faz para ser promovido e não ficar mal com a empresa. Também ele faz a tarefa, mas não gosta de fazer a tarefa, faz mais por interesse. Pode passar. A motivação intrínseca move pela satisfação própria. A pessoa está relacionada a uma forma de ser, os seus interesses e o que gosta. Ele tem ele não espera a recompensa, mas ele faz sim pela satisfação, pelo ato. Pode passar. Então, a motivação positiva é definida como a busca de recompensa positiva. Então, por exemplo, a pessoa que joga na loteria, ela é movida pela motivação extrínseca, positiva, pois ela vai atrás do objetivo. A motivação negativa implica na conduta dos comportamentos para evitar resultados desagradáveis. Como quando estamos em perigo, nossa motivação é para fugir. E se encaixa como intrínseca negativa. Ele quer evitar o risco, né? A motivação pessoal é caracterizado pelo fato de recompensas, visa satisfazer uma necessidade própria do indivíduo. Então, ele quer bem-estar, quer comida, água, ou mesmo satisfazer o próprio prazer. Motivação secundária visa conseguir o bem-estar através de outras pessoas, ou seja, se sentir seguro, respeitado, ter um reconhecimento social. Por fim, as motivações centradas, o ego e a tarefa, elas são relacionadas ao esporte e na aprendizagem. O ego, a motivação centrada no ego implica no interesse especial e um desejo de superar seus próprios desempenhos, aumentando a autoconfiança, diminuindo o temor de fracassar. E a motivação centrada na tarefa é definido como os desejos que têm de melhorar e progredir, ou seja, eles dependem de desafios e resultados pessoais.
teoria clássica da administração. Pode mudar. A teoria clássica da administração surgiu junto com a Revolução Industrial, porque as empresas cresceram e então teve que ter mecanismos para que houvessem suporte para esse crescimento das empresas, assim como a complexidade da administração. Também cresceu a concorrência e a busca por meios de melhorar a eficiência tornou-se regras no período. A divisão dos cargos e tarefas e a constante necessidade de redução de custos e desperdícios fez com que os estudos desenvolvidos por Taylor e Fayol fossem tão marcantes em suas épocas. Dois foram os introdutores da teoria clássica: o americano Frederick Winslow Taylor e o francês Henri Fayol. O primeiro desenvolveu a chamada administração científica e o segundo a teoria clássica. Pode mudar. A abordagem clássica, que foi conduzida por essas duas teorias que foram feitas tanto por Taylor quanto por Fayol, tiveram a origem na abordagem clássica da administração. Eles foram os precursores. Taylor, com a administração científica, que dava ênfase nas tarefas, ou seja, as tarefas eram os funcionários. Os funcionários eram os que, por ele considerava que os funcionários eram o pilar da empresa, aquele que fazia a eficiência da empresa passava pelos funcionários. Já a teoria clássica defendida por Fayol defendia que a estrutura que era a principal responsável pela eficiência das empresas. Ou seja, Taylor enxergava a empresa de baixo para cima, mas Fayol via que a empresa era mais eficiente olhando de cima para baixo. Pode continuar. Então a gente vai comparar as duas teorias. Fayol abordou a teoria administrativa clássica, né, enquanto Taylor abordou a teoria da administração científica. A ênfase de Fayol se dava na estrutura da organização, enquanto Taylor dava ênfase nas tarefas dos empregados, ou seja, o tempo que cada empregado passava para cada operação, o tempo para poder fazer cada operação, e assim ele conseguia demandar a atividade, fazer com que a atividade ficasse mais rápida, na medida que cada funcionário se especializava. O objetivo, então, de Fayol foi aumentar a eficiência na organização por meio da definição dos vários níveis de responsabilidades, o que já Taylor era totalmente diferente, porque para ele o objetivo era aumentar a eficiência da organização por meio da especialização dos seus operários. Então as duas teorias, embora fossem parecidas, elas são bem diferentes, pois cada um dava uma ênfase em determinado aspecto da organização. Pode passar. A origem da teoria comportamental. Ela teve início com o livro Teoria Comportamental na Administração, o comportamento administrativo. Esse livro é de Herbert A. Simon, o qual construiu um ataque aos princípios da teoria clássica e rejeita a concepção ingênua e romântica das teorias das relações. Pode passar. O comportamento organizacional ou behaviorista é como um grupo de indivíduos se comportam dentro da organização. Ele é um importante método para o conhecimento das personalidades dentro do ambiente de trabalho. Pode passar. Característica da teoria comportamental é a grande ênfase nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional e o processo de trabalho,
o estudo do comportamento humano. Com essas características, possibilita aos gestores que conheçam bem cada um dentro do negócio e desta forma torna mais fácil trabalhar a motivação e as necessidades de cada um dos indivíduos. Pode passar. As vantagens da teoria comportamental. Ela melhora o clima organizacional, maior rentabilidade, funcionários cada vez mais satisfeitos com a atividade realizada e menor rotatividade dos funcionários. Essas vantagens, elas trazem benefícios para os funcionários e, consequentemente, para a empresa com uma redução de custos. Pode passar. Qualidade de vida. Ela está diretamente relacionada com um conjunto de conceitos e contribuições para o bem-estar físico, psíquico, espiritual, profissional e social do indivíduo. Pode passar. Qualidade de vida no trabalho, ou QVT, é o grau de satisfação que um colaborador tem com as funções exercidas no local em que trabalha. Ou seja, isso quer dizer que está diretamente ligado ao conjunto de ações que o funcionário faz. Pode passar. A origem da qualidade de vida no trabalho. Ela surgiu na década de 50 com os estudos de Eric Trist, mas só na década de 70 que o termo ganhou força e notoriedade devido a uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, que teve os resultados que relacionavam a qualidade de vida no trabalho com o desempenho profissional. Pode passar. Maneiras da empresa aumentar a qualidade de vida no trabalho. Investindo em segurança e saúde no trabalho, salários e benefícios e no clima organizacional. Sobre o clima organizacional, é fundamental que a empresa promova ações de integração e respeito mútuo entre os colaboradores, para garantir, assim, que haja um clima organizacional harmônico para todos. Pode passar. Maneiras do colaborador aumentar a qualidade de vida no trabalho. Aumentando o foco, sabendo trabalhar bem em equipe e sendo responsável. Essas qualidades ajudam a manter e aumentar a qualidade de vida no trabalho, pois assim diminui o estresse do dia a dia. Pode passar. As vantagens da qualidade de vida no trabalho. Ela aumenta a produtividade, a redução de turnover, ambiente de trabalho inspirador e maior criatividade. Além disso, a empresa tem a retenção de talentos, aumento de lucro e menor estresse para todos, além de uma saúde melhor. Pode passar. Então agora vamos falar da relação produtividade e satisfação. Então, como a gente pode ver desde o começo dessa apresentação, existem já inúmeras maneiras da gente medir o grau de satisfação e insatisfação, seja dos usuários, dos clientes ou dos funcionários. Então, nos apoiando primeiramente na pirâmide de Maslow. A gente pode perceber que se o usuário, o funcionário, ele não tiver as suas necessidades mais básicas satisfeitas, de maneira nenhuma ele vai conseguir atingir um grau de satisfação e de desempenho em atividades que estão ligadas aos graus mais altos de satisfação. Então, por exemplo, numa empresa onde não haja segurança, que está na base da pirâmide, um pouco acima, necessidades fisiológicas, se é um ambiente extremamente inseguro em vários aspectos, onde você tem, por exemplo, assédio moral, onde existe uma rotatividade muito grande de funcionários e você não tem a segurança se no período seguinte você ainda vai estar empregado, dificilmente esse funcionário ele vai subir o grau de satisfação dele na pirâmide e provavelmente não vai ter um desempenho. Da mesma maneira, uma vez que eu tenho satisfeitas essas questões mais básicas, a gente vê que as necessidades mais no topo, elas estão ligadas a questões mais subjetivas. Então, de eu me sentir inserido numa comunidade,
de eu sentir que os meus objetivos estão alinhados com os objetivos da empresa e que o meu ponto de autorrealização ele está relacionado ao ponto de autorrealização da empresa. Então, a partir disso, dessa análise, fica claro para a gente que é importante, sim, a gente olhar para questões motivacionais, questões de satisfação e realização, para que a empresa e os funcionários e seus clientes, os usuários, possam dar o melhor de si nesse contexto e também sentirem-se satisfeitos nesse ambiente. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E boa noite, bom dia e boa tarde. Show. Oi. Show de bola. Fenomenal. Umas 50 edições, mas tudo bem.